Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? A conversa hoje é sobre o tema de ética cristã. Como é que está a sua relação com o seu cristianismo? Você é um cristão ético? Você representa a ética do reino de Deus? Você é um cristão transparente a todo custo, mesmo que isso possa lhe causar algum prejuízo aparente? Então vamos lá, tem uma situação aqui para a gente debater. Vamos supor que um determinado irmão tem uma doença crônica que tem atrapalhado ele no seu trabalho, sabe? E ele está vendo portas se fechando, sempre passando um aperto, necessidades, e dessa vez ele conseguiu uma nova porta de emprego e ele decidiu não comentar isso com seus empregadores, ele decidiu omitir, sabe? Ele estava se vendo numa situação de quase morrer de fome. Como é que tá isso? Qual é a sua visão a respeito disso? Será que ele vai morrer de fome? É o que ele está pensando, o que ele está falando, né? Que Deus vai ajudar ele. E ele ainda tem uma palavra, Eclesiastes 7,16. Ele, na cabeça dele, ele está fazendo o que é certo, que vai dizer assim: não sejas demasiadamente justos. E aí? Será que a gente tem que omitir as coisas? Será que ele está errado? Será que ele está certo? A omissão faz parte do cristão? Um cristão, a ética cristã, como é que ela, à luz da ética cristã, como é que isso fica? Vamos lá. A gente entende que é uma situação complicada, né? Uma doença crônica, ela aparentemente não visível, né? Não perceptível, e ela tem suas dores, né? Ela carrega esse cristão, ele carrega suas dores, carrega muito sofrimento, e muitas das vezes isso é compartilhado até com sua família. Mas a gente, acima de tudo, como cristão, a gente precisa estar olhando todas as situações à luz da Bíblia, não é? Porque assim, primeiro ponto, se ele está passando por alguma enfermidade, por alguma coisa, houve a permissão de Deus. Isso é inegável. Nada acontece a não ser que Deus nos permita passar por situações boas ou ruins, isso de maneira geral. Eu acho que ele tem um pouco de falta de fé aí. O que você acha? Porque é o mesmo Deus que permitiu que ele viesse a ter essa enfermidade, também é o mesmo Deus que curou cego, curou coxos e curou aleijados, continua curando. Ele não mudou. Então a gente precisa observar isso. E se Deus não mudou, por que ele está passando por essa prova? Por que ele está vivendo essa dificuldade? Na verdade, ele precisa, a conta não fecha. Ele precisa entender, e a gente precisa analisar isso friamente, que há um processo que Deus está submetendo a ele. Ele precisa aprender algo aí nesse processo. Ele não pegou essa enfermidade por azar, sabe? Nada é em vão, nada ocorre sem a permissão de Deus. Certa vez, Jesus ele foi questionado quanto à cegueira de um determinado homem. Os seus discípulos disseram: mestre, por que esse homem é cego? É o pecado deles? É o pecado ou dos pais dele? E aí Jesus disse que não é nada disso não, nem ele nem os pais dele pecaram. O propósito dessa enfermidade na vida dele é a respeito é porque tem um objetivo, é que tem um objetivo de Deus manifestar a sua glória na vida dele, na vida desse cego. Então aquele cego foi curado. Isso está lá em João 9,3. Você pode dar uma olhadinha aí, você vai ver. Aquele cego ele foi curado. Então a gente sempre consegue, à luz da Bíblia, encontrar uma razão, uma solução, sabe, para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Isso não tem jeito. Não é bom sofrer, mas a gente sabe que muitas das vezes o processo do sofrimento é que, né, nos torna mais dependentes de Deus. E aí, como é que fica agora esse cristão que omitiu? Será que Deus vai se manifestar na vida dele? Vai manifestar sua glória lá? Sabe, muitas das vezes a gente precisa entender que a gente vai pregar Jesus para os outros com as nossas atitudes, principalmente porque a pessoa vê, poxa, ele é um servo de Deus, ele não perdeu sua fé, ele está sofrendo, sabe? E as pessoas vão ver: nossa, eu quero esse Jesus também para mim. A bem da verdade, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas todas essas tempestades, né, que a gente passa, ela não torna Deus menor. Deus continua sendo Deus. O sol não vai deixar de brilhar,
o amanhã não vai deixar de existir, sabe? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender, nessas situações principalmente de milagre, né, de mudança, que a gente às vezes precisa dar o nosso passo primeiro. Por exemplo, quem foi que agiu primeiro? Né? Foi Bartimeu, um outro cego, né? Jesus cura. Jesus estava passando, o cego começou a gritar, a chamar ele. E também Zaqueu, sabe? Zaqueu, Jesus não falou: Zaqueu, sobe ali que eu vou passar, se você estiver lá, eu vou na sua casa. Não foi isso que aconteceu. A gente, na verdade, precisa ser fiel a todo tempo, antes mesmo do milagre chegar. A gente não pode perder nossa fé por causa das nossas provações, sabe? O cristão, ele é o único indivíduo que ele pode entender que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é uma verdade que a gente precisa consumir, a gente precisa colocar para dentro, sabe? Precisa mudar nossa mente nesse sentido. Então, verdadeiramente ele deve sim comunicar aos seus empregadores, até porque os seus empregadores eles também têm uma expectativa. Quando eles contratam um funcionário, eles esperam algo. E aí, será que eles vão poder contar com esse algo? Né? Até porque uma possível demissão, como já aconteceu e provavelmente, né, na verdade esse é o maior medo dele, isso pode vir a acontecer, mas não justifica, sabe? Ninguém, até porque ninguém escolhe sofrer. Essa falta de fé dele, talvez esse cristão aí, Deus vai tratar com ele. Eu creio assim que Deus vai mudar algo ali, no sofrimento. Muitas das vezes, né, como tem um ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. Vai, nesse caso aí, num nível mais profundo, é verdade. Né? Porque se a gente também não acredita que Jesus pode nos sustentar, é como se a gente desacreditasse que Deus é o Deus da provisão, nosso Jeová Jireh, sabe? Quando Deus ordena, a provisão chega, não importa como, né? E mesmo quando durante o sofrimento a gente às vezes pode ter umas reações extremas, né? Imaginando, poxa, tem boleto para pagar, tem um monte de coisa, e a gente não pode negociar, a gente não pode desconsiderar os princípios fundamentais do Evangelho, a nossa honestidade, a nossa transparência, e usar de trapaça para conseguir alguma coisa, porque isso é uma trapaça, não deixa de ser uma trapaça. E 1 Coríntios 6,10, ali no finalzinho, vai dizer que nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Só que olha só, repara, a Bíblia não diz que nem os trapaceiros cronicamente enfermos vão herdar o reino de Deus, não. Nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. E muitas das vezes esse espírito de trapaça, essa coisa é provada realmente numa situação bem complicada. Mas, eticamente falando, ou melhor, analisando à luz da Bíblia, a gente precisa entender isso, né? Mas aí ele falou outra coisa lá, ele fala de Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente justo. Isso, na verdade, ele pegou um recorte bíblico, e a Bíblia toda a gente não pode trabalhar só com recorte. A gente sempre procura ler o que vem antes, o que vem depois, formando um contexto. A divisão hoje dela por capítulos, versículos, é para nos facilitar. Mas as cartas foram escritas e os livros por um tema, algo que estava sendo trabalhado, direcionado ali, né, para o seu destinatário. E aí? Ele está, na verdade, com isso, mostrando que ele tem uma certa inclinação para o erro. E ainda questiona, né, a mentira, ou sei lá, a omissão, não recordo, é sempre um erro. Né? Bom, mentira e omissão é falta de transparência, representa a falta de transparência, a falta da honestidade. A mentira, especificamente, ela é filha do diabo. A única coisa na Bíblia que a Bíblia, atribui paternidade ao diabo, foi o diabo quem criou, é mentira. Ele é o pai e a mãe da mentira. E aí, quando Deus olha para a vida do cristão e vê mentira, que ferramentas são essas que ele usa, né, que não são dele? Você acha que Deus vai se agradar? Eclesiastes 15 até o 18 vai dizer assim: a minha vida tem sido uma ilusão.
mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem, há pessoas más que vivem, que continuam a viver sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa quanto outra. Se você temer a Deus, terá sucesso. Então, ali, Eclesiastes, nesse trecho, né, nessa parte, vai falar de uma vida equilibrada. O cristão ele precisa ter uma vida equilibrada. Por exemplo, bom demais, sábio demais, isso aponta para quê? Para uma autossuficiência, né? Morrer antes do tempo é uma exposição a perseguições desnecessárias, por consequência uma morte prematura. A bem da verdade é que a realidade ela não pode ser escondida, né? A gente não pode se furtar disso. O cristão ele é um livro aberto, a vida dele é um livro aberto. Possivelmente, será que seria possível a manifestação do poder de Deus na vida desse cristão, ele usando de falta de transparência? Eu entendo que as promessas bíblicas, né, isso a gente aplica desde de coisas simples a situações realmente grandes, como essa de uma doença crônica, que é o seguinte: a gente primeiro cumpre os princípios bíblicos, não negocia eles, para que Deus libere bênçãos. Repara só, Josué capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E realmente fez. Você pode acompanhar lá, o Rio Jordão foi aberto. Santificai-vos. Isso é muito importante, sabe? São praticamente normas, princípios que a Bíblia, o Evangelho, né, os princípios fundamentais do cristianismo, eles se baseiam nesse tipo de situação. Você cumpre princípios e Deus libera bênçãos, sabe? A gente não pode relativizar, sabe? Tem coisas que são absolutas na Bíblia. Por exemplo, usar de uma omissão, uma mentira, uma trapaça, isso não vai depor a favor do cristão no dia a dia, em qualquer situação, né? A gente, por exemplo, vou sair de casa aqui e isso é até sofisma, né? Mas também não deixa de ser uma certa trapaça a nosso favor. Olha só, vou sair de casa e estou com um compromisso, chego lá atrasado, mas pego um engarrafamento no meio do caminho e coloco a culpa no engarrafamento. Ah não, eu cheguei atrasado, poxa, me desculpa, cara, nossa, que trânsito, hoje não deu, pô. Mas naquela hora que eu saí de casa, eu jamais chegaria lá no horário combinado. Aconteceu de ter um engarrafamento. E aí, o cristão vai dizer que foi culpa do engarrafamento? Pode. Falar, desculpa, realmente eu saí tarde, me atrasei mesmo, ainda acabei pegando um engarrafamento que piorou ainda mais pro meu lado. A gente tem que assumir certas culpas, tem que ser transparente. E a mesma coisa, né, quando esse cristão ele sofre de uma doença crônica, sofre de algo irreparável, assim, né, à vista dos homens, ele precisa ser ético, Deus precisa ver nele esse fruto da transparência, sabe? Esse tipo de comportamento, ele não é adequado à omissão, né? Tem situações que o segredo é buscar a solução do alto. Ele não pode depender, vamos dizer, do braço dele. Ele tem que buscar a solução em Deus. O crente não pode depender da mentira. E é que eu queria fechar dizendo o seguinte, te dando outro versículo, Tiago, capítulo 4, versículo 8, a partezinha, tem uma parte inicial, vai dizer assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, santidade, oração, busca, persistência, mirar, sabe, em Jesus. O que a gente precisa hoje é de Jesus Cristo. A gente não precisa de mentira, a gente não precisa construir nossa história em cima de mentiras para ter algum benefício na vida. Jesus é o maior benefício, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Obrigado.